Bem-vindo ao meu canal, eu sou Jorge Eloy, psicólogo e curioso, e hoje venho-vos falar de 3 temas curiosos e interessantes: a origem das doenças, o poder da mente e as metáforas. O que é que vocês acham destes 3 temas? Será que são pertinentes, interessantes, curiosos? Será que de alguma forma estes 3 temas se podem interligar, relacionar, conectar? Ou pelo contrário, são estes 3 temas completamente desconexos, dispares, independentes? Qual é a vossa opinião? Mas podemos começar pelo início. Por que é que ficamos doentes? Alguma vez vocês já se questionaram? Qual a origem das doenças? Porque é que uns ficam tantas vezes doentes, enquanto outros parecem resistir a tudo? Parece que uns ficam altamente vulneráveis às doenças, enquanto outros ficam altamente imunes. O que é que diferencia? Quantas vezes num grupo de pessoas, na vossa turma talvez, todos ficam doentes, excepto 2 ou 3? O que é que esses 2 ou 3 têm de diferente para não ficar doentes? Alguma vez vocês já se questionaram? Sobre a origem das doenças, a ciência pode afirmar que existem vários fatores. Isto é, a origem das doenças, segundo a ciência, é multifatorial. A ciência, por vezes, enumera o clima, a nutrição, a genética. Mas cada vez tem mais peso a parte psico-emocional, a parte mental. Isto é, se nós estivermos bem mentalmente, se nós estivermos tranquilos, em paz, connosco próprios, sem ansiedade, sem stress, o nosso corpo reagirá, funcionará em conformidade. Biologicamente falando, o nosso cérebro, a nossa mente, controla todo o nosso corpo, de uma forma inconsciente. Controla todos os nossos órgãos. O nosso corpo, o nosso cérebro, aliás, controla a nossa adrenal. Ele envia sinais, mensagens à nossa adrenal, cada vez que temos stress, cada vez que ficamos ansiosos. E a nossa adrenal, para combater o stress, a ansiedade, produz cortisol. Certo? Estão a acompanhar? E o que é que faz o cortisol? O cortisol, a longo prazo, prejudica o nosso sistema imunitário. Sim? Isto é, quanto mais estressados estivermos, quanto mais em contacto com emoções negativas nós estivermos, quanto mais depressivos, quanto mais estressados, ansiosos, mais estaremos doentes. Certo? E vocês talvez conheçam muitas pessoas assim. As pessoas mais depressivas, mais tristes, normalmente são aquelas que têm mais doenças, tendencialmente. Como vocês viram na ciência, não só a parte psicoemocional é importante, existem vários fatores, mas é talvez a parte mais importante. Certo? Mas porquê a parte mais importante? Porquê? Sendo assim, poderíamos considerar todas as doenças psicossomáticas, não é verdade? Mas será que todas as doenças não são psicossomáticas? Isto é, a ciência pode não admitir que a origem das doenças é unicamente psicoemocional, mas a ciência admite e aceita e afirma que a nossa parte psicoemocional afeta as doenças, a nossa cura, a nossa recuperação, seja qual doença for. Todas as doenças, todos os nossos ferimentos, todos os nossos traumatismos são influenciados pelo nosso sistema imunitário. É o nosso sistema imunitário que influencia a recuperação, a cura. Sem ele não havia cura, não é verdade? Assim sendo, a nossa mente influencia em grande parte a nossa cura, a cura de todas as doenças. Até mesmo, por vezes, a origem. Isto é, se o nosso sistema imunitário estiver baixo, se estiver fraco, facilmente entram as doenças. Se as nossas defesas estiverem em baixo, facilmente entram as doenças. Não é verdade? Talvez seja esse componente que faz umas pessoas muito mais frágeis que outras. O poder da nossa mente. A nossa mente controla todo o nosso organismo.
todos os nossos órgãos de uma forma inconsciente. Vocês sabem disso. Podemos não ter consciência, mas a nossa mente está completamente em controlo a cada momento, a cada segundo, por todo o nosso corpo. Quando vocês estão bem, quando vocês estão felizes, vocês sentem-se melhor, não é verdade? Último tema. Porquê as metáforas? O que é que as metáforas têm a ver com o poder da mente, com as doenças? As metáforas são muito importantes para o nosso inconsciente. É considerada por muitos autores a linguagem do inconsciente. Como assim? Quantas vezes vocês já viram um filme que, não representando alguma das vossas feridas, alguma situação simbolicamente ou metaforicamente toca nas vossas feridas e mexe convosco? Isto é, por vezes uma pessoa que se sentiu no passado injustiçada e vê um filme ou vê uma situação presencialmente de injustiça. Mesmo ela não tendo consciência que aquela situação simbolicamente, de forma direta ou indireta, consciente ou inconsciente, toque numa ferida, ela sente que de alguma forma aquela situação, aquela cena, mexe com ela. Por tocar no mesmo ponto. Tocar na injustiça, por exemplo. As metáforas são a linguagem do nosso inconsciente. Nós sonhamos através de metáforas. Isto é, o nosso inconsciente envia para o nosso consciente metáforas. Isto segundo alguns autores. Isto é, alguns autores defendem que o nosso inconsciente envia mensagens em metáforas, de forma simbólica, para o nosso consciente. Muitas vezes podemos não perceber diretamente a mensagem, mas a metáfora está lá. Certo? E o que é que as metáforas têm a ver com as doenças? Muitas vezes é a linguagem que nós temos connosco próprios. São as metáforas que nós utilizamos connosco próprios, que, segundo alguns autores, podem provocar algumas doenças. Isto é, quantas vezes vocês têm expressões como este projeto não tem pernas para andar? Esta relação não tem mãos. E cada vez que vocês tocam no projeto, vos doem as pernas. E cada vez que vocês se aproximam daquela relação, vos doem as mãos. Por exemplo. Por vezes as expressões, a linguagem que temos para nós, connosco próprios, seja de forma indireta, consciente ou inconsciente, influencia o nosso corpo. Mesmo que vocês não acreditem. Mesmo que vocês não tenham consciência disso. Até mesmo os nossos órgãos. Por vezes os nossos órgãos funcionam através de metáforas. Quantas vezes vocês, ou alguma pessoa que vocês conheçam, tem dificuldade de se libertar do passado, de libertar-se de coisas que não prestam, coisas desnecessárias? Não é verdade? Talvez vocês conheçam algumas pessoas assim, que têm dificuldade de libertar-se de coisas, momentos, memórias que já não são necessárias. Foram lá no fundo do passado, mas de alguma forma afetam. Mas elas são incapazes de se libertar. E agora pergunto-vos, de um ponto de vista biológico, qual é o nosso órgão que liberta o nosso organismo de tudo o que não é necessário? Talvez sejam os intestinos, certo? Quantas vezes vocês engolem sapos demais e parece que tempo depois ficam com dor na garganta? O sistema digestivo, por exemplo. Alguns autores defendem essa perspectiva. Será que faz sentido? Será que as metáforas é a linguagem do nosso inconsciente? Será que a nossa mente realmente controla todo o nosso corpo, até mesmo as doenças? Qual é a vossa opinião? Espero que tenham gostado do vídeo, espero ter sido claro e espero que este vídeo vos sirva de lição. Lição para vocês ficarem mais atentos para o vosso diálogo interno, para o diálogo que vocês têm convosco próprio, para a forma como vocês lidam com a situação, que o nosso inconsciente está sempre atento. Como vocês sabem, o nosso inconsciente, o nosso cérebro, controla todo o nosso corpo. Por vezes, uma metáfora, no momento certo, na hora certa,
pode fazer grandes diferenças. Por vezes uma metáfora pode provocar grandes mudanças, negativas ou positivas. Será que faz sentido? Obrigado por assistirem, obrigado pelos vossos likes, os vossos comentários, as vossas opiniões, tudo isso é importante. Subscreva o canal, é muito importante subscrever o canal e até ao próximo vídeo. Obrigado mais uma vez.